Fala, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Tudo Sobre Coluna. Após ficarmos um bom tempo parado aqui, né? Ficamos quase que um ano aqui sem gravar para o canal Tudo Sobre Coluna. Peço desculpas para quem acompanha nosso conteúdo, para quem acompanha as nossas aulas. O motivo de eu ter ficado todo esse período aqui sem gravar é exatamente porque eu estava me dedicando um pouco mais ao meu trabalho e buscando aí um equilíbrio para que eu pudesse conciliar a minha atividade de consultório, minha atividade de cirurgias, com também a produção de conteúdo aqui para o canal, como também a produção de conteúdo lá para o Instagram, enfim, e sem contar com as nossas atividades científicas que a gente realiza com a instituição de ensino que eu trabalho, com o grupo de neurocirurgiões e fisioterapeutas que eu trabalho. Então, começando agora 2024, acredito que a gente conseguiu reorganizar mais isso tudo para reativar o nosso canal Tudo Sobre Coluna e dar continuidade aqui ao nosso projeto de disseminar informação tanto para profissionais da área de saúde, como também para estudantes e também para pacientes que querem compreender mais sobre as suas doenças, para que dessa forma consigam ter uma adesão terapêutica cada vez melhor. Essa é uma das propostas que a gente tem aqui no canal Tudo Sobre Coluna, né? Eu falo que não é um canal simplesmente para quem quer, para quem é da área da saúde, mas também para o paciente que tem um problema, que deseja aprofundar um pouco mais o seu conhecimento e dessa forma ter uma melhor adesão, ter uma melhor compreensão, buscar os profissionais mais adequados para a sua doença, para o seu problema. Enfim, ou até mesmo para aquelas pessoas que são curiosas e que querem aprender um pouco mais. E dando continuidade aqui ao nosso projeto, hoje a gente vai falar sobre síndromes medulares. A gente fez um bloco de aulas falando sobre as fraturas da coluna vertebral e hoje vamos falar sobre síndromes medulares. Teremos ainda algumas aulas falando de trauma, né? Vamos ter ainda uma aula sobre fraturas do sacro. Mas essa aula de síndromes medulares, ela é interessante da gente trazer, porque quando a gente tem uma lesão, né, uma fratura na coluna, essa lesão ela pode acabar comprometendo a medula espinhal e gerando alguns tipos de alterações na medula espinhal ou no cone medular, que é a porção mais terminal, né? Para quem não sabe o que é cone medular, para quem não sabe o que é medula espinhal, ou para quem não sabe o que é cauda equina, que a gente vai falar aqui também hoje sobre síndrome da cauda equina, nós temos uma aula de anatomia macroscópica e microscópica da medula, onde vocês podem aprender um pouco mais sobre isso. Mas hoje vamos falar sobre possíveis acometimentos que podem acontecer na medula ou no cone medular e também na cauda equina, que podem ter origem traumática ou não. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Mas para a gente começar essa aula, para a gente dar início a essa abordagem, é importante eu trazer aqui uma imagem anatômica para que vocês possam entender um pouco mais sobre isso. Então acompanhe através da imagem. Essa daqui é uma representação de uma medula espinhal, como se ela tivesse sido seccionada no meio e eu estivesse olhando por dentro dessa medula, né? Então, quando a gente olha aqui no interior da medula, a gente vê aqui uma substância cinzenta na sua porção mais central, né? A medula é dividida em duas porções, uma porção esquerda e uma porção esquerda e uma porção direita. E a gente tem aqui ao redor dessa porção cinzenta uma substância branca por onde passam aqui os tratos, né, e os fascículos da medula espinhal. Aqui nessa região, né, no funículo lateral da medula, né, a substância branca ela pode ser dividida em funículo posterior, lateral e anterior. Aqui nessa porção do funículo lateral nós temos uma estrutura importante, né, que carrega a informação motora do nosso cérebro para os nossos membros, que é exatamente o trato córtico espinhal, aqui representado pela sigla TCE. O trato córtico espinhal nada mais é do que aquele neurônio que começou lá na área motora do cérebro e onde está lá localizado o corpo celular desse neurônio, e esse neurônio ele vai descer lá pela coroa radiada, depois cápsula interna do cérebro, vai passar pelo tronco cerebral, parte desses neurônios vão fazer uma decussação lá no tronco cerebral, na decussação das pirâmides, e vai descer aqui pelo trato córtico espinhal. Esse pode ser chamado de primeiro neurônio motor, né? Ele passa aqui nessa região da medula espinhal e vai descendo por toda a medula, né? É importante a gente relembrar desse marco anatômico porque vai ser fundamental da gente entender um pouco mais aqui sobre algumas questões anatômicas, algumas patologias que estão relacionadas com essa anatomia. Esses neurônios do trato córtico espinhal, à medida que eles forem encontrando o seu segundo neurônio motor respectivo, que vai formar exatamente o nervo, as raízes nervosas e depois o nervo, eles fazem uma sinapse no corno anterior aqui da substância cinzenta com o segundo neurônio motor, e esse neurônio motor vai fazer ali formar a raiz e posteriormente o nervo.
Existe uma teórica somatotopia dessa estrutura, né? Que a gente sabe que isso daqui cada vez mais tem sido questionado, onde teoricamente a gente teria aqui as fibras que vão para o sacro, mais lateral, depois as fibras da região lombar, depois as fibras da região torácica e da região cervical. Né? Isso aqui é interessante a gente ter isso aqui em mente para entender algumas patologias, como por exemplo a síndrome medular central, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Uma outra estrutura que também requer destaque aqui na nossa aula, para que a gente possa entender sobre as síndromes medulares, é o trato espinotalâmico, que fica aqui no funículo anterior, né? O TET, que está representado aqui nessa sigla. Né? Obviamente que a gente tem essa estrutura bilateral. O trato espinotalâmico, ele é exatamente a formação de fibras sensitivas que vão estar recebendo informação do primeiro neurônio sensitivo, que vai vir lá da raiz do nervo, né? Vai fazer uma sinapse aqui na porção do corno posterior da substância cinzenta. Esse neurônio vai fazer uma decussação na medula e vai subir aqui pelo trato espinotalâmico. E o trato espinotalâmico ele é responsável por carregar informações sensitivas, mais especificamente a sensibilidade térmica e a sensibilidade dolorosa. Temos também, na porção posterior da medula espinhal, duas estruturas extremamente importantes, que são os funículos grácil e cuneiforme, os fascículos grácil e cuneiforme. Os fascículos grácil e cuneiforme também são estruturas que carregam informações sensitivas da periferia para o sistema nervoso, para a porção superior, para o cérebro, né, pelo sistema nervoso central. Né? Então, pensando aqui que são estruturas que estão levando informação, são os neurônios ascendentes, né, que estão levando essa informação, e os fascículos grácil e cuneiforme são responsáveis, né, por levar aqui a sensibilidade vibratória, tato epicrítico, propriocepção e a percepção de pressão, né? E aqui eu coloquei isso com a sigla VTEPP, né? Para lembrar aqui de vibratória, tato epicrítico, propriocepção e pressão. Veja que, diferentemente do trato espinotalâmico, né, os fascículos grácil e cuneiforme, a gente tem um neurônio que vai entrar pelo corno posterior, né, aqui pelo subposterior, e vai, sem decussar, subir aqui pelo fascículo grácil e cuneiforme, diferentemente do trato epicrítico, que ele recebe já uma informação que acabou de decussar. Né? O fascículo grácil e cuneiforme ele vai ter uma decussação só lá no tronco cerebral. Por que é importante a gente entender aqui essas estruturas? Porque isso vai guiar ao nosso conhecimento e à nossa percepção das síndromes medulares. Então imagine, por exemplo, que eu tenho um paciente que teve uma lesão completa da medula. É óbvio que toda a sensibilidade desse paciente e toda a porção motora desse paciente abaixo do nível dessa lesão vai estar comprometida. Né? Então esse aqui seria um exemplo de uma lesão medular completa. Lembrando que se essa lesão medular ela acontece ali de forma aguda, é possível que esse paciente ele apresente o que a gente chama de choque medular. Eu vou até falar nos próximos slides um pouco mais do que seria o choque medular, mas é como se a medula ela entrasse num processo ali de curto-circuito, onde a gente tem um bloqueio das funções desses neurônios com algumas características bem específicas. Por que algumas características bem específicas? Porque a gente sabe que os primeiros neurônios motores vão se conectar com os segundos neurônios motores. E os neurônios motores os primeiros neurônios motores, eles têm uma função praticamente de inibir o segundo neurônio motor. Então, quando eu tenho uma lesão do primeiro neurônio motor, eu tenho uma hiperatividade, uma hiperexcitação do segundo neurônio motor. Então, por exemplo, um paciente que tem lesão do primeiro neurônio motor, geralmente ele vai ter rigidez, espasticidade, né? Ele vai ter aquela paraparesia espástica, né? Vai ter ali reflexos primitivos, como Babinski, sinal de Babinski, sinal de Hoffman. Já o paciente em fase de choque medular, a gente tem o inverso disso. É um paciente que tem uma lesão de primeiro neurônio motor, mas ele apresenta-se como se ele tivesse uma lesão de segundo neurônio motor. Ele vai ter uma flacidez, ele vai ter ali uma ausência, um relaxamento complexo dos esfíncteres. Então, apesar de ser uma lesão de primeiro neurônio motor, na fase aguda apresenta-se ali como uma lesão de segundo neurônio motor. Além disso, meus amigos, se esse paciente
que teve uma lesão medular completa, ele apresenta uma lesão acima do nível medular de T6, ou seja, uma lesão medular mais alta, naquela porção saem as fibras simpáticas que vão para o coração e esse paciente pode acabar cursando também com alterações hemodinâmicas. Esse paciente pode ter uma hipotensão associada a uma bradicardia e a gente chama isso de choque neurogênico. Por que isso é tão importante, né? Geralmente quando a gente fala de choque, aí vem em mente para quem é estudante de medicina, né, o choque hipovolêmico, né, o choque cardiogênico, o choque distributivo, o choque obstrutivo, que são choques onde o paciente ele se apresenta com hipotensão associado a uma taquicardia para compensar o débito cardíaco. Mas aqui no choque neurogênico, apesar do contexto de hipotensão, esse paciente ele vai ter também um contexto de bradicardia, porque eu não tenho tônus simpático, eu não tenho atividade simpática para compensar essa hipotensão. Então isso é muito importante às vezes no paciente politraumatizado que chega ali chocado e você está achando que o choque é às vezes por conta de uma hemorragia, mas quando você vê esse paciente está bradicardizando, pode ser que seja um paciente com um quadro de traumatismo raquimedular, uma lesão um pouco mais alta e o choque dele não seja um choque que demande, por exemplo, de volume, mas sim de droga vasoativa para a gente conseguir equilibrar aqui essa instabilidade hemodinâmica desse paciente. Porque se, obviamente, o choque ele é neurogênico, não é volume que vai resolver. Inclusive, a gente precisa ter muito cuidado, porque esse paciente, às vezes, a gente oferta volume e ele não está precisando, e a gente pode acabar encharcando esse paciente ali, fazendo alterações respiratórias. Bom, falando aqui sobre o que a gente falou, né, sobre choque medular, um pouco antes, né, aqui nesse slide mostra um pouco de algumas características da fase aguda, né, da lesão medular completa, essa fase de choque medular, onde a gente vai ter a paralisia flácida, a reflexia, perda total da sensibilidade, bexiga atônica, relaxamento dos esfínteres. Já tardiamente, a gente começa a ter de fato uma clínica de primeiro neurônio motor, onde de fato a gente vai ter o que é mais compatível com a lesão desse paciente. Então o paciente começa a ter a paralisia espástica, começa a apresentar hiperreflexia, com perda total da sensibilidade, obviamente, porque essa lesão foi completa, podendo ter também alterações autonômicas como sudorese exacerbada, piloereção exacerbada, alterações vasculares cutâneas, hipertonia vesical e dos esfínteres. Além disso, esse paciente pode ter uma hipertonia elástica, hiperreflexia, a presença daqueles sinais patológicos que a gente falou, né? Clonus, Babinski, sinal de Hoffmann, que é o equivalente do Babinski, só que nos membros superiores, e também os reflexos cutâneo-abdominais abolidos. Uma vez falado aqui, né, sobre a lesão medular completa, vamos falar agora sobre uma outra síndrome medular, que é a síndrome de Brown-Séquard. A síndrome de Brown-Séquard é a hemissecção da medula. Quando a gente fala em hemissecção da medula, é muito comum as pessoas pensarem aqui no trauma por arma branca, né? Por exemplo, uma facada na coluna, lesando ali metade da medula espinhal. Mas na realidade, boa parte das lesões, né, das síndromes medulares de Brown-Séquard, elas são secundárias à hérnia de disco, pois é muito mais comum a gente ter a apresentação de uma hérnia de disco fazendo compressão de metade da medula do que a gente ter um trauma por arma branca transfixando exatamente ali apenas metade da medula, né? E o que é que o paciente que tem síndrome de Brown-Séquard ele vai apresentar? Veja, se eu tenho ali uma hemissecção da medula, né, e aqui analisando essa imagem aqui ilustrativa, a gente pode chegar às seguintes conclusões. Eu vou ter lesão ali daquele nível medular para baixo de todas as fibras motoras do lado da lesão. Então, se eu tenho uma lesão do lado esquerdo, por exemplo, a nível de T8 no nível torácico, a perna esquerda do paciente ela vai ficar imóvel, ela vai parar de ser mobilizada, eu vou ter uma paresia da perna esquerda. E eu vou ter um comprometimento, porém, da sensibilidade desse paciente, né? Por exemplo, se eu falar aqui da sensibilidade do tato epicrítico, que ela decursa, né? Que a informação ela decursa, eu vou ter um comprometimento contralateral, né? Perdão, tato epicrítico não, do trato espinotalâmico, né? Eu vou ter um comprometimento contralateral. Por quê? Vejam aqui nessa imagem, né? Imagine que eu lesei aqui esse trato espinotalâmico. Esse trato espinotalâmico aqui, ele está carregando informação que veio do outro lado, né? Que veio do lado contralateral.
Então essa informação do lado contralateral que estaria passando por aqui, ela está lesada. Então se eu tenho uma lesão à esquerda na medula do paciente, do lado direito eu vou ter uma anestesia térmica e dolorosa. Eu vou ter ausência da sensibilidade térmica e dolorosa contralateral à lesão. Porém, como a gente falou aqui no funículo posterior, que nós temos o fascículo grácil uniforme, que ele só vai decussar a nível do tronco cerebral, essa sensibilidade, né, que é a sensibilidade vibratória, tato epicrítico, propriocepção e a sensibilidade de pressão, ela vai ser comprometida ipsilateral. Então a síndrome de Brown-Séquard ela se caracteriza por uma fraqueza ipsilateral, uma alteração motora ipsilateral, uma alteração na sensibilidade vibratória, tato epicrítico, propriocepção e pressão ipsilateral e uma alteração na sensibilidade térmica e dolorosa contralateral ao nível da lesão. Isso é o clássico da síndrome de Brown-Séquard. Uma outra síndrome medular que a gente pode ter é a síndrome medular central, que é quando tem um comprometimento da porção central da medula espinhal. E quando a gente fala de síndrome medular central, a gente pode ter graus de comprometimento, né? Esse slide mostra isso. Eu posso ter uma síndrome medular central que não pega apenas uma porção mais limitada, eu posso ter uma porção que pega uma lesão que pega mais lateral ou bastante, né, dentro do contexto da porção central da medula espinhal. E a principal causa, né, de síndrome medular central é exatamente a mielopatia espondilótica. É aquele paciente que, por alterações degenerativas ou até mesmo por canal medular estreito congênito, né, que é a pessoa que já nasce com o canal medular fechadinho, mas pode ser também um canal medular estreito degenerativo, ele acaba tendo ali, né, uma medula que vai sofrendo ao longo dos anos, né, vai apertando, o canal vai se tornando estreito e às vezes por conta de algum trauma mínimo, às vezes uma queda, às vezes um acidente de carro com movimento de chicote do pescoço, aquilo descompensa e acaba tendo uma lesão medular. Mas por que essa lesão medular só acontece no centro? É porque se a gente lembrar, vou ver se eu coloquei isso aqui no slide. Não coloquei, mas se a gente lembrar aqui da perfusão da medula, né, da vascularização da medula, ela é feita da porção mais externa para a porção mais interna através das artérias espinhais. Então nós temos uma artéria espinhal anterior e as artérias espinhais posteriores. Elas vão fazer uma irrigação da porção mais externa para a porção mais interna. Então quando eu tenho aqui um trauma e esse trauma acaba por fechar essas artérias, isso vai comprometer muito mais a irrigação central do que a irrigação periférica. Isso faz com que eu tenha uma isquemia central mais significativa e às vezes eu preservo a porção mais periférica. Dessa forma, né, o que a gente vai ter de manifestação clínica no paciente? Eu tenho um paciente que vai ter uma tetraparesia, se for na região cervical, só que mais evidente uma paresia nos membros superiores do que nos membros inferiores, porque se a gente lembrar daquela somatotopia que eu coloquei aqui do trato córtico-espinhal, a gente viu que a porção cervical, os neurônios que vão para a porção cervical, eles estão mais mediais do que os que vão para os membros inferiores, aqui, lombares e sacrais, que estão mais laterais. Essa é uma teoria que tem sido cada vez mais questionada, se é de fato esse o motivo de que o paciente com a síndrome medular central ele tem uma fraqueza mais nos membros superiores do que nos membros inferiores. Existe uma outra teoria que acredita que, na realidade, quando a gente avalia a somatotopia do trato córtico-espinhal, na realidade eu tenho mais medial fibras relacionadas com os movimentos mais distais e mais lateral fibras relacionadas com os movimentos mais proximais. Então, dessa forma, quando eu tenho uma lesão central e eu estou comprometendo a porção mais medial, eu tenho um comprometimento maior, por exemplo, dos movimentos finos da mão. E isso é muito mais evidente nas mãos do que nos pés. Porque nos pés, para deambular, eu preciso muito mais dos movimentos dos músculos proximais, músculos da coxa, músculos do quadril, do que dos músculos distais. Então existe também essa teoria que tem sido cada vez mais aceita, que seria essa justificativa de na síndrome medular central a gente ter uma fraqueza muito maior nos membros superiores do que nos membros inferiores.
Obviamente que nesses pacientes eu vou ter também alteração na sensibilidade, né? Pensando aqui que eu estou lesando a porção central, eu estou lesando aqui as fibras que estão decursando aqui, né, do trato espinotalâmico. Então esses pacientes geralmente eles têm anestesia termodolorosa. Inclusive uma das causas, né, de síndrome medular central é exatamente isso daqui, ó, a siringomielia que vocês estão vendo. E a siringomielia, né, se vocês lembrarem aqui, uma das causas de siringomielia, a gente já falou isso daqui em algumas aulas, é exatamente aqui o paciente que tem malformação de Chiari, que tem alteração no fluxo licórico. Esses pacientes eles têm uma característica bem interessante, que é exatamente de ter anestesia termodolorosa. Então, às vezes são pacientes que colocam a mão no fogo, colocam a mão em algo quente e não sentem, porque essa lesão aqui central está lesando aqui as fibras que decursam, né, do trato espinotalâmico, fazendo com que eles não tenham essa percepção de dor e temperatura. E o tratamento aqui, essa imagem é apenas para representar aqui o tratamento na mielopatia espondilótica, que é a descompressão com muitas vezes a necessidade de fixação. Uma outra síndrome medular que a gente tem é a síndrome medular anterior, que está demonstrada aqui nessa imagem, uma lesão aqui na porção anterior da medula. Essa síndrome medular anterior, ótimo, esse slide aqui eu queria mostrar para vocês, né? Mostra aqui onde estão as artérias espinhais, né? E por que é importante da gente falar isso aqui na síndrome medular anterior? Porque a principal causa de lesão de síndrome medular anterior é a lesão da artéria, a estrombose aqui da artéria espinhal anterior, né? Quando ela acaba por algum motivo ali fechando, isso vai fazer uma isquemia apenas na porção anterior da medula. E uma causa, né, aqui mostrando essa imagem para demonstrar aqui a trombose aqui dessa artéria. E uma das causas que pode levar à síndrome medular anterior são cirurgias vasculares abdominais, por exemplo, o tratamento de um aneurisma de aorta abdominal, a colocação de um stent para tratar um aneurisma de aorta abdominal pode acabar trombosando ali a artéria de Adamkiewicz, que é a artéria que vai levar a nutrição para a artéria espinhal anterior, e isso faz uma trombose dessa artéria espinhal anterior e, consequentemente, uma isquemia da porção anterior da medula. Se eu tenho uma isquemia da porção anterior da medula, é bem nítido aqui nessa imagem que eu vou ter um comprometimento aqui da sensibilidade termodolorosa, né? E vou ter também um comprometimento aqui das fibras motoras. E eu vou ter uma preservação aqui da sensibilidade profunda, né? Do tato epicrítico, da propriocepção, da sensibilidade de pressão e da propriocepção. Então, isso daqui, o funículo posterior e os fascículos grassos e cuneiformes ficam preservados aqui na sensibilidade, na síndrome medular anterior. Eu posso ter também uma síndrome medular posterior, que é o comprometimento exclusivo lá do funículo posterior. Obviamente que esse paciente ele vai ter essa sensibilidade toda prejudicada que a gente acabou de citar. E uma das causas disso daqui, né, dessa lesão, aqui essa imagem anatomopatológica mostra exatamente essa lesão posterior, né? A gente tem duas principais causas para isso daqui. Quais são essas duas principais causas? A gente tem a tabes dorsalis, que é uma apresentação de neurosífilis, e a gente pode ter também aqui a manifestação de doenças carenciais, como a carência de B12 também pode se manifestar dessa forma. A gente tem uma síndrome posterolateral, que é quando, além do comprometimento do funículo posterior, eu tenho também um certo comprometimento ali do trato córtico-espinhal, e dessa forma esse paciente ele pode ter ali tanto a alteração na sensibilidade, na propriocepção, e algo interessante da gente falar aqui nesses casos é que a alteração da propriocepção faz com que esses pacientes eles tenham uma marcha bem característica, né, que é uma massa como se estivesse marchando, porque o paciente ele não tem a percepção do toque e ele acaba pisando bem forte para que aquilo gere uma espécie de estímulo proprioceptivo ali, falseando o estímulo proprioceptivo para que ele consiga perceber que ele está pisando no chão. E esse paciente, se eu peço ele para fechar os olhos, né, eu tiro ali a propriocepção consciente dele, e como ele não tem essa sensibilidade, ele acaba ali tendendo a cair, tem uma instabilidade importante, né? Outro tipo de síndrome medular é a síndrome medular anterolateral,
né, que é quando a gente tem um comprometimento aqui, tanto do corno anterior da medula, como também do trato córtico espinhal. Então isso vai acabar lesando tanto primeiro como também segundo neurônio motor. A gente vê isso em algumas alterações, algumas doenças neurodegenerativas, como por exemplo faltou o nome da doença. Como por exemplo a esclerose lateral amiotrófica, né? E aqui mostrando que a gente pode ter uma lesão não só medular nesses pacientes, como também a nível de bulbo, tá? Essa imagem exatamente para representar isso. Um outro tipo de lesão que a gente pode ter é a dissociação bulbo-cervical, que é exatamente quando tem uma dissociação do tronco cerebral com a medula espinhal. Obviamente que isso é extremamente grave, vai ser uma lesão completa da medula, o paciente vai evoluir com a parada cardiorrespiratória, tem um alto índice de mortalidade, é praticamente incompatível com a vida, e esse paciente vai ter uma quadriplegia, mais uma óbvia dependência de ventilação mecânica, porque eu não vou ter ali músculos ventilatórios sendo ativados para que o paciente tenha movimentos ventilatórios. Outro tipo de síndrome que a gente tem, e aqui obviamente que não é uma síndrome medular, mas sim uma síndrome que já está mais abaixo da medula, é a síndrome da cauda equina, onde o paciente, ele por algum motivo tem um comprometimento das raízes que estão presentes lá na cauda equina, na porção lombar, e esse paciente vai se manifestar com algumas alterações clínicas clássicas, como retenção urinária, incontinência fecal, anestesia em cela, que é o paciente que tem anestesia na porção das nádegas, na porção retal. O paciente, obviamente, vai ter um déficit motor mais distal, uma dificuldade para fazer, às vezes, movimentos de flexão plantar, movimento de extensão, de dorsiflexão. Esses pacientes eles também podem apresentar dor lombar intensa e ou dores ciáticas com a presença de sinal de LASEG positiva, ausência de reflexo de Aquileu, porque a ausência do reflexo de Aquileu e não hiperreflexia, porque aqui eu estou tendo manifestação do segundo neurônio motor, né? Então o reflexo, ao invés de ficar exacerbado como nas lesões medulares, ele vai ficar ali abolido. E obviamente também eu tenho lesões aqui na síndrome da cauda equina eu posso ter também disfunção sexual. Causas para a síndrome da cauda equina, né, a mais comum no nosso dia a dia, hérnia de disco, é extremamente comum, principalmente no nível L4, L5, mas pode ser também por conta de trauma, tumor, infecção, por exemplo, um empiema peridural, um hematoma, né? Eu posso ter também alguns quadros de neuropatia isquêmica inflamatória e em alguns pacientes com espondilite anquilosante, mas não é o habitual. Aqui uma imagem demonstrando uma hérnia de disco com a compressão crítica do nível L4 e L5, provavelmente causando aqui nesse paciente uma síndrome da cauda equina que pode ser dividida em 3 grupos. A síndrome da cauda equina do grupo 1 é quando o paciente ele não tem sintomas prévios e tem uma abertura aguda ali com a síndrome da cauda equina. O grupo 2 é o paciente que tem um histórico já de dor lombar. E o grupo 3, que é bem comum, é aquele paciente que abre com uma dor lombar ou uma dor ciática e não trata isso e acaba evoluindo com a síndrome da cauda equina. E lembrando que síndrome da cauda equina é uma emergência neurocirúrgica. O paciente ele precisa ser tratado precocemente. O ideal é que ele faça uma cirurgia o mais rápido possível, a gente fala ali entre 24 a 48 horas no máximo, porque quanto mais precocemente esse paciente é tratado, maior a chance de recuperar esses déficits neurológicos que estão sendo apresentados. Quanto mais demora para esse paciente operar, maior o risco de sequela irreversível, né? E aqui mostrando que 50% dos pacientes têm melhora na função vesical, então infelizmente 50% dos pacientes vão ter ali necessidade de fazer sondagem vesical de alívio ou podem ter até algum certo grau de incontinência fecal. O tratamento é exatamente a descompressão, que pode ser com a laminectomia ou até mesmo a retirada da hérnia de disco, se for num contexto de hérnia de disco. E aqui eu coloquei também a possibilidade de uma sequestrectomia, que é simplesmente quando eu tenho uma hérnia de disco, que eu não preciso mexer no disco intervertebral do paciente, vou simplesmente retirar a porção que herniou daquele disco. Existe um outro tipo de síndrome medular que acomete a porção mais final da medula espinhal, que é o cone medular. E isso é chamado de síndrome do cone medular.
A síndrome do cone medular, vocês vão ver que elas parecem muito com a síndrome da cauda equina, né? Até porque na porção do cone medular eu vou ter ali, né, as sinapses dos primeiros neurônios motores com os segundos neurônios motores que já vão formar ali a cauda equina. Então o paciente pode ter incontinência retal, o paciente pode ter paralisia flácida da bexiga, pode ter impotência sexual, anestesia em célula, como também na cauda equina, abolição dos reflexos anais e pode ter também preservados os reflexos profundos dos membros inferiores. E essa tabela aqui eu acho ela sensacional, porque ela mostra a comparação da síndrome da cauda equina com a síndrome do cone medular. Então vejam, os sintomas, né? O primeiro sintoma de dor, ele é raro na síndrome do cone medular, quando ele é muito comum na síndrome da cauda equina. O déficit sensorial, geralmente na síndrome do cone medular, é um déficit simétrico e já na cauda equina pode se manifestar como um déficit assimétrico sensorial. O déficit motor na síndrome medular, ele é simétrico, não acentuado. Já na síndrome da cauda equina, ele é assimétrico e acentuado. Sintomas autonômicos, geralmente na síndrome do cone medular, elas têm manifestações mais precoces, logo no início. Já na síndrome da cauda equina tem uma manifestação, apresentação mais tardia. Os reflexos, eles podem estar abolidos, né, o reflexo aquileu na síndrome do cone medular. Já na síndrome da cauda equina, tanto o reflexo aquileu como o reflexo patelar, obviamente que vai depender do nível da cauda equina que está comprometido, mas ambos podem estar abolidos. E o início, geralmente a síndrome do cone medular tem um início mais repentino e a síndrome da cauda equina pode ter esse início gradual. Obviamente que isso depende de caso para caso, já vi alguns casos de manifestação de síndrome da cauda equina com abertura bem aguda. Bom, essa foi a nossa aula sobre síndromes medulares, mas falamos aqui também sobre síndrome de cone e síndrome da cauda equina, que complementam essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenha alguma dúvida, vai ser um prazer para mim, para minha equipe, responder as dúvidas de vocês. Eu peço que apenas coloquem essas dúvidas aqui nos comentários. E também não esqueça de curtir esse vídeo caso você tenha gostado, compartilhe com aquelas pessoas que podem se interessar por esse tipo de conteúdo. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, a gente está reativando o canal, voltando com um projeto brilhante aí de trazer muito conteúdo interessante que eu tenho certeza que se você ficou aqui até o final é porque você se interessa pelas informações que a gente vai estar postando aí daqui para frente, ok? Um forte abraço e muito obrigado pela atenção de vocês.